Olá, tudo bem? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, narra que o apóstolo Paulo reuniu os líderes da igreja de Éfeso e diz, conforme os versos 22 e 23, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo faz aqui um discurso de despedida, consciente de que aqueles irmãos ali não mais o veriam com vida. E como últimas palavras a eles, ele inicia o discurso dizendo, no verso 18, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. De certa forma, Paulo faz uma retrospectiva da vida, uma prestação de contas das suas ações junto à igreja de Éfeso. Ele diz, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Acredito que essa exposição de Paulo sobre a sua vida revela um estilo de vida que ele esperava que aqueles líderes da igreja de Éfeso imitassem. E que também para nós deve nos inspirar a viver de forma semelhante. Observando o discurso dele nos versos 18 a 35, percebemos que, primeiro, ele serviu ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, com dificuldades, com esforço. Também ele se dedicou à pregação e ao ensino do Evangelho, ele vai dizer. Paulo tinha os dons da pregação e do ensino. Nós podemos não ter os mesmos dons de Paulo, mas somos desafiados ao uso dos dons que temos, sejam quais forem os dons. O importante é usá-los. Como Paulo viveu? Como ele diz, como vivi o tempo entre vocês. Ele vai dizer também que ele tinha um propósito claro em sua vida, quando diz no verso 24, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Todos nós precisamos ter essa clareza do propósito de vida de Deus para nós, pois do contrário ficaremos perdidos, ficaremos distraídos com tantas coisas, com tantas atrações do mundo, ou também poderemos ficar desanimados com as provações. Paulo era um homem focado em fazer a vontade de Deus, mesmo que isso lhe causasse sofrimento. Como ele disse, meu propósito é completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ele tinha esse foco. Também vemos nesse discurso dele que ele amou o próximo, ajudou os fracos e também, por fim, que ele trabalhou incansavelmente na obra de Deus de várias formas, inclusive algumas vezes provendo sustento próprio. Como tu tens vivido? Paulo disse como ele viveu. E você? Como tu tens vivido? Eu penso que não precisamos chegar ao final da vida e olhar para trás, como fez Paulo, e pensar como que eu vivi. Se estamos vivos ainda, podemos pensar como viverei. Como viverei os anos que me restam? É a pergunta que podemos fazer. Ou se você pensar que, ao imaginar os anos, é algo tão amplo, pouco palpável, talvez você possa pensar em termos de dias. Como viverei os dias que me restam? Nenhum de nós sabe quantos dias viverá, mas temos o dia de hoje para viver. Ao chegar ao final do dia de hoje, antes de dormir, talvez você deveria pensar como vivi este dia e a partir daí decidir como viverei o dia de amanhã. Há coisas que cabem a nós decidir como viveremos, o que faremos com o dia que o Senhor nos deu ou nos dará. Que tenhamos a sabedoria oferecida por Deus, conforme escreveu Tiago em sua carta, no capítulo 1 e no capítulo 4, verso 14 e 15, quando disse,
Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Deus nos ajude, que vivamos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, e especialmente com a sua sabedoria, para sabermos escolher o que vamos fazer, o que fazer com os recursos, com o tempo, o que melhorar nos relacionamentos. Deus, é a nossa oração, nos dê graça, nos dê misericórdia e nos dê sabedoria. Em nome de Jesus. Abençoado dia.